Vamos falar do Palmeiras. Eu fiz até um levantamento. Claro que eu só peguei jogadores que o Palmeiras, de fato, passou da sondagem. Porque se a gente ficar só em atletas que o Palmeiras se interessou, ficou na sondagem, aí a lista é extensa mesmo. Mas alguns nomes que o Palmeiras tentou negociar nos últimos tempos, fez proposta e não bateu o martelo, tá? Não conseguiu fechar. Alário, Borré, Castellanos, teve até o Alan do Atlético Mineiro, que o Palmeiras não passou da sondagem, o Andrei do Vasco, que estava muito próximo agora do Chelsea, né, que foi reemprestado agora, né? O Chelsea teve que emprestar o jogador para atingir a pontuação necessária. Michael, são vários nomes que o Palmeiras chega para negociar e não consegue acertar com o jogador. Basicamente, tudo vira novela. E nas últimas horas, mais 2 propostas recusadas, rejeitadas. O Verdão ouviu um não do Bragantino pelo Arthur e ouviu um não do Guarani pelo Richard Rios. Nossa. A informação do Vene Casagrande, dando aqui os créditos. Ele informou que a diretoria do Guarani, na liderança do presidente Ricardo Moisés, recusou a oferta milionária do Palmeiras pelo volante Richard Rios. Lembrando que os direitos do atleta estão associados em 50% com o Guarani, 25% com o Flamengo e outros 25% com seus empresários ligados à agência Cala Esportes, tá? Lembrando que é um ex-atleta das categorias de base do Flamengo, fez a sua estreia no profissional do Mengão num jogo contra o Palmeiras, a gente vai lembrar daquela partida, né? O Flamengo com vários casos de Covid, mesmo assim entrou em campo aqui no Allianz Parque, o Richard Rios participou daquele jogo, foi a estreia dele no futebol profissional e agora o Palmeiras está tentando, mas já ouviu um não da diretoria do Guarani. Sobre o Bragantino, o Braga rejeitou uma oferta do Palmeiras pelo atacante Arthur de 8 milhões de euros, cerca de 46 milhões de reais na cotação atual. O Pilhado trouxe a informação ontem, no caso do Richard Rios, foi um pedido do técnico Abel Ferreira. Ainda assim, o Palmeiras se empenhando, mas nada, não conseguiu trazer ainda o tão desejado reforço pela torcida. Né? Eu acho até que nesse caso específico desses 2 jogadores, eu acho que vale um esforço maior da diretoria do Palmeiras com o Arthur do que com o Richard Rios, tá? Eu penso dessa forma. E aí, Nilson César, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, Piperno, sobre essas negociações do Palmeiras, que já está acostumado a ouvir não. Chega no negócio e já ouve não de cara. Eu acho que o Palmeiras vai ainda aumentar essa oferta pelo Arthur. Porque o Arthur é um jogador, eu acho que cairia muito bem nesse time do Palmeiras. Aliás, fez o negócio errado, né? Porque já esteve no Palmeiras, né? E vai pagar muito mais caro agora para ter o Arthur de volta, né? É esse o negócio? Isso. Vendeu por um X e vai pagar o... Tem até uma participação. O Palmeiras tem 10% do passe do Arthur. Então. Isso aí que ele está negociando é 90%. 90%. Porque 10% é dele. E vou falar, é capaz a gente ver mais casos como o do Arthur no Palmeiras, porque tem muito jogador bom na categoria de base e o profissional não tem espaço. Esses dois aí são 2 belos reforços. Esse Richard Rios do Guarani é um belo jogador. Jogador de meio campo, interessante, inteligente, né? Bom jogador. E o Palmeiras precisa mesmo. O Campeonato Brasileiro é muito longo. É um campeonato que tem desgaste, cartão amarelo, contusão, cartão vermelho. Precisa dar uma reforçada no elenco. E eu vou torcer para que esses 2 jogadores venham para o Palmeiras. Vai ficar mais forte ainda. Então, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que não é um negócio trágico esse, de ter que pagar alguém que já era do Palmeiras. Porque na hora que saiu, de alguma maneira, ele teve uma vantagem. O cara agradou tanto que compensa... Buscar de volta. Se saiu sem trauma, se não pichou a porta. Isso com o Pogba. Hã? Aconteceu isso com o Pogba. Lógico. Então, é negócio. É negócio. Você só vai buscar porque o cara agradou. Agradou e tá ótimo. Vai pagar menos do que pagaria se fosse contratar o cara do Bayern, por exemplo. Né? Eu acho que pagaria menos. O cara saiu sem brigar com ninguém, não pichou a porta da presidente, não fez nada. Então, eu acho que se der certo, ótimo. O que eu achei engraçado, porque o Pedro... Repete aí, Pedro. O Palmeiras cansado de receber não. Vai, fala de novo. Não, já está acostumado a receber não no mercado. Porque todo jogador que chega para negociar é não. Isso que eu disse no começo do... Mas eu acho que o Palmeiras... Os valores assustam.
Falei pra ele E pro isso e Kaique muito no começo mais. do ano que corneteiro também faz pré-temporada. Porque, não, mas eu entendi o que o Pedro falou, mas o que eu queria dizer é o seguinte: pior do que contratar é contratar errado. É a primeira regrinha. A outra, muitas vezes, é claro que eu não estou conspirando contra esses nomes aí que você citou, não é nada disso. Muitas vezes, quem vai se arrepender é o cara de não ter ido pro Palmeiras. Isso. Tem esse também. Pode ser. Porque uma coisa é você enfrentar o que o Palmeiras enfrentou quando estava na Pindaíba, e eu lembro o grande Fernando Praz, que os jogadores não aceitavam o convite do Palmeiras, e o Fernando Praz disse, olha, um dia vocês vão se arrepender de não ter concordado em jogar por aqui. E aí o tempo passou, o Palmeiras já está aí nessa fase que todo mundo sabe. Então pode ser mesmo que o Palmeiras não vai dar R$1 a mais e deixa de contratar o Messi, ou pode ser que esses jogadores, que os staffs e os clubes estão pedindo acima, também um dia se arrependam de não ter ido para o Palmeiras. Ou não é assim? Sim, sim. Eu acho que é isso. Até em cima disso, eu vou lembrar aqui de uma negociação que não deu certo, a transferência do Ademir, né? Que o Palmeiras tentou, fez várias ofertas e o valor só subia e no final das contas o Ademir não foi pro Palmeiras, foi pro Atlético Mineiro, né? Agora tá indo pro Bahia, né? Agora tá indo pro Bahia. Claro que agora o Bahia com muito investimento e tal, a gente tem que respeitar, mas não foi o que assim, você esperava mesmo. assim, se tivesse ido pro Palmeiras, talvez a história teria sido diferente. O jogador pode pensar dessa forma. Eu poderia estar na foto de alguma Exato. conquista aí. Isso. Eu acho, o Pedro, ontem a gente, enquanto falava desse caso, eu fucei pra caramba aqui, mandei mensagem, então até avisei que eu tenho impressão, em cima de toda essa leitura, né, com uma rodagemzinha de repórter lá do passado, você vai juntando as coisas, eu tenho a impressão que o Arthur virá pro Palmeiras. Eu diria que quase certeza que virá pro Palmeiras. Há uma ruptura da lua de mel do Arthur com a cidade, ele era o símbolo da Red Bull na cidade, aquela coisa toda, e com os últimos resultados do time, perdeu do Ipiranga de Erechim, perdeu do Água Santa, os caras andaram esculhambando ele, esculhambando o time inteiro, ele ficou meio magoadinho e aceitou ir embora. O que é que o Red Bull está fazendo? No meio do ano, um pouquinho antes do meio do ano, não, começo do ano, veio uma proposta do Qatar pelo Arthur. 10 milhões de euros. E o Arthur não quis, porque o projeto dele era a Europa. E o projeto da Red Bull também era a Europa, alguma coisa em torno de 12 milhões de euros. Mas não era nem o dinheiro, não. Se fosse 10 milhões de euros para a Europa, eles tinham fechado. Mas, não, vamos pegar um pouquinho mais para a Europa, porque é um valor insignificante, futebol europeu, 12 milhões de euros. Poderia fazer até com Leipzig, mesmo fazer algum acordo. Estava tudo certinho. Aí, quando foi, o Palmeiras fez uma sondagem, o Palmeiras daria o Matias Fernandes, é Matias Fernandes mesmo? Matheus Fernandes, daria esse jogador e uma diferença em dinheiro. O que fez o Red Bull? Comprou o Matheus Fernandes e falou, não quero conversar sobre o Arthur porque ele vai para a Europa e porque ele é o nosso símbolo, o nosso garoto aqui e tal, não quero que ele vá jogar por um rival e o Arthur tudo bem. Hoje não, hoje houve uma ruptura, o Arthur já quer sair mesmo, já, sabe, rompemos, e aí o que o Red Bull está querendo fazer é recuperar aquela proposta do Qatar, ou seja, chegar a 10 milhões. É isso. O Palmeiras ofereceu 8, a direção do Bragantino acha muito pouco, então ela quer, sabe aquela briguinha de eu quero chegar a 10, 9,5, 10,5, sabe que nesse meio tempo eu tenho quase certeza que vai fechar. E mais, pelo que eu sei, o atleta já está inclusive autorizado a conversar com o Palmeiras sobre salários. Está bem avançado. O Richter eu não sei. Mas no caso do Arthur eu diria que está muito perto de fechar. Se é que já não fechou e estão detalhando as coisas. Tá aí, portanto, Arthur na mira do Palmeiras. Assim, também acompanhando essa negociação, como disse o Flávio, encaixando as peças, parece que o clube está disposto a negociar o jogador, o jogador está disposto a sair do Bragantino. E o Palmeiras aceita pagar. A questão é o preço. E aí o Palmeiras vai estar negociando. É normal, né, numa negociação. Tem um tempinho para negociar. O clube quer 10, o Palmeiras ofereceu 8. O Palmeiras quer 12. Até porque, o Bragantino quer 12. É 12, então. Mas 10 ele fecha porque é a proposta do Qatar. Entendi. Então, tá bem no meio. O número tá lá, Wanderlei, piscando. Um quer 12, outro dá 8. 10. Quer 4 milhões para nós? Para nós, é isso aí. É só olhar na nossa coisa. Qualquer coisa a gente ajuda, né? Dólar. Qualquer coisa a gente... É dólar. Qualquer coisa a gente ajuda. É dólar. Palmeiras precisar, é só passar aqui e a gente resolve.
4 milhãozinhos, né, Perna? É. Você tem na carteira, né, Perna? Quase isso. E aí, isso lembrando por 90% dos jogadores. Uma diferença de tá? pouco mais de 10 milhões de reais, tá? A gente falando aqui de 2 milhões de Se você dólares. se você olhar bem, desses 10 milhões, aí eu já fiz uma outra conta aqui. Desses 10 milhões do Catar, eu acredito que o Palmeiras teria 10%. Não tenho certeza disso, ou se era 10 milhões para o Bragantino. Se ele tinha 10%, já pode tirar 10% dos 10. Já estamos chegando em 9, 100, 9. Por isso que eu estou falando que vai dar negócio, entendeu? É mais aqui, mais lá. O Vanderlei Nogueira é bom nisso, negociar mais aqui, mas depois vai fechar. Eu acho que o Arthur vem para o Palmeiras. Bom reforço, Piper, no Arthur, se chegar, é um cara que eu acho que assim, o Palmeiras contratando vai ser titular, tá? Eu acho. Acho que o Abel Ferreira vai arrumar ali um espaço para ele, ainda mais pagando toda essa grana aqui, vai chegar, acho que o Palmeiras deve chegar nesse valor de 10 milhões de dólares. 9 e pouco, não 10. pode ficar no banco, ainda mais jogador do talento, da qualidade dele. E o Flaco Lopes? Custou por aí. Banco. Este é fraco. É verdade. Este é muito fraco. Olha, Aí você me pegou, é verdade. então. Flaco Lopes. Não, mas Flaco Lopes não dá. Eu acho assim, A 12 Cuesta. milhões. É Então esse se muito. machucou agora. É, mas Eu acho que o Flaco Lopes ainda vai virar. Eu também. Ele tá no tempo do Veiga, no tempo do Zé Rafael, no tempo do Scarpa. O Palmeiras tem essa... Sem pressa. Tem essa coisa, Tá se adaptando, mas igual diz o Vamp aqui na Jovem Pan, concordo bastante. O Abel coloca o Flaco Lopes pra jogar, mas coloca muitas vezes pra jogar com os reservas. Tinha que colocar o cara pra jogar com o Dudu, sabe? Pra Mas aí- jogar aí com também. o Rony, não sei. Às vezes os acontece- caras, com às vezes as cobras acontece- criadas, entendeu? Às vezes acontece alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que está rolando. Tem muito a ver com adaptação. Tem cara que tem facilidade, tem cara que não tem. Isso aí é uma coisa bem. O próprio Rony demorou para jogar bola. Tem cara Ficou que 7 demora. meses. Queriam ele pra fora. O Rony Queriam ficou jogar 7 ele pela meses, janela. Ficou 6, 7 meses sem fazer gol, o Rony. Eu acho que assim, tem cara, até pelo perfil, né? Qual foi o jogador? O Guerra, não conseguia falar português, ficou desesperado. E não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar nunca, né? Borra, que foi abraçado no aeroporto. Uns pontos que foram no aeroporto e tal. Mas aí, nem chego nesse caso, que o Borja viu uma expectativa muito grande. O Flaco Lopes, ele chega para lá na frente virar alguma coisa. Acho que dá para dar um tempo, até porque o Palmeiras está num momento ótimo, ele está ganhando. Ele não precisa do Flaco